Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia, ouvintes. Dia que começou com a operação da Polícia Federal, naquele inquérito das milícias digitais, mas que tem a ver com uma investigação de falsificação de registro de vacina contra a Covid, Eliane, envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Pois é, Raíssen, isso foi uma surpresa, porque ninguém sabia que tinha essa investigação. Quer dizer, eu não sabia, não sei se você sabia, e você, nosso ouvinte, se você também sabia. Eu não sabia que tinha uma investigação sobre a inclusão de dados falsos no cadastro oficial do Ministério da Saúde sobre vacinação contra a Covid. A suspeita é de que as pessoas ligadas ao Bolsonaro tenham invadido o sistema criminosamente para dizer que pessoas não vacinadas tinham sido vacinadas sim. Né? Isso para burlar as regras tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Olha a gravidade, né? O presidente do Brasil e a sua trupe falsificando dados de vacinação para poder entrar nos Estados Unidos e circular nos Estados Unidos. Isso é escandaloso, além de criminoso, né? E são 16 mandados de busca e apreensão, né, inclusive contra Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Os celulares de ambos foram apreendidos. A Michele, pelo que se lê, forneceu a senha, mas o Bolsonaro não forneceu. E, além desses 16 mandados de busca e apreensão, tem 6 mandados de prisão. Um deles, o que está repercutindo mais, é do tenente-coronel da Ativa, Mauro Cid, que foi pivô, por exemplo, na questão das joias, na questão aquelas joias, aquele tesouro da Arábia Saudita, e que também foi pivô na queda do primeiro comandante do Exército no governo Lula, porque ele tinha sido nomeado pelo Bolsonaro para um cargo estratégico no Exército e o Lula, o novo governo, não admitiam isso. E o comandante tentou segurar o Mauro Cid num cargo estratégico e, enfim, caíram os dois, né, dos seus cargos. E agora, né, ver como é que vai ser a reação, porque o Bolsonaro, assim que acabou a busca e apreensão na casa dele aqui em Brasília, ele já saiu telefonando para todos os aliados para fazer uma grande mobilização. Então, a questão jurídica, policial, foi executada. Mas agora tem que saber a reação política do Bolsonaro e dos bolsonaristas, né? Então, um dia muito tenso, começa tenso, e isso foi um aviso para o Bolsonaro, de que, olha, ele põe as barbas de molho, porque ninguém está de brincadeira, não, contra o que ele fez na pandemia, contra o que ele fez contra o uso de máscara, o que ele fez nas eleições, contra as urnas eletrônicas, e o que ele fez também no caso das joias. Então, o cerco está se fechando contra ele, Raíssen. Bom, vamos ter novidades. Normalmente a Polícia Federal costuma, estou falando com base em tantas outras operações, né, Eliane? A Polícia Federal no primeiro momento divulga uma nota, que foi essa que a gente teve acesso, e mais tarde, ao longo do dia, é dada uma entrevista coletiva. Acho que vamos aguardar por essas explicações que são muito necessárias, né, até para a gente saber. Bom, Eliane, outro assunto para a gente tratar, exatamente hoje, 3 de maio, tem almoço do presidente Lula com alto comando do Exército. O que você tem de informação sobre isso? Olha, o primeiro compromisso da agenda do presidente Lula é justamente às 9 horas, ou seja, está ocorrendo com o ministro da Defesa, o ministro José Múcio. Então, os dois, evidentemente, estão acertando ali o passo, né, e o discurso durante esse almoço. O Lula já almoçou com o comando da Marinha,
que é um comando que desde o início foi sempre muito acolhedor à posição do Lula, à vitória do Lula, e agora almoça com o comando, alto comando do Exército. O que é o alto comando? O alto comando reúne todos os oficiais generais no topo de carreira, aqueles que a gente chama de ou general de exército ou general de 4 estrelas, que tenham comando de tropa. Por exemplo, comandante do Sul, que tem sede em São Paulo, né? O chefe do Estado-Maior do Exército, enfim, e o próprio comandante, claro. Então, é uma conversa num dia complicado e num momento complicado, porque além da prisão do tenente-coronel da Ativa Mauro Cid, há também aí a lista dos oficiais, inclusive de generais da Ativa, que vão ser chamados para a CPI dos atos golpistas, para darem explicações sobre como é que é essa história de golpe e como é que se comportava o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que é, na verdade, a casa militar da presidência. Então, é difícil. O que me parece acordado é que o assunto do almoço vai ser muito mais de reequipamento das forças, necessidade de investimentos, financiamento de projetos, alguma coisa mais na área técnica. Mas é muito improvável que eles todos almoçando, sei lá, durante 2 horas, vamos supor 2 horas, que essas coisas todas não entrem, né? Eu conversei com o comandante do Exército na semana passada rapidamente, o general Tomás Paiva, e ele me disse que os oficiais que forem chamados para a CPI irão depor como qualquer cidadão. Mas ele apenas sugere que não haja um exagero de sair convocando todo mundo. Convoca quem tem alguma coisa a dizer, a complementar as investigações, né? E ele diz o seguinte: quem é da força responde pelo seu papel militar, mas quem assumiu cargos políticos, como aqueles generais todos lá do Palácio do Planalto na época do Bolsonaro, que fale como político. Então vamos ver se depois do almoço tem alguma versão do que rolou lá dentro, mas foto com certeza haverá. Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Bom, Eliane, ontem a volta do feriado de 1º de maio, a terça-feira foi de muita expectativa para a votação do projeto de lei das fake news lá pela Câmara dos Deputados, o dia de reunião de Arthur Lira com o presidente Lula, muita negociação em andamento, e aí o próprio relator, o deputado Orlando Silva, pediu o adiamento da votação. Exatamente. Os 3 poderes estão envolvidos nessa negociação do projeto de lei contra fake news. Cá para nós, né, me parece sempre assim, quem é contra o projeto das fake news é a favor das fake news. Sempre me ocorre isso, né? Ou uma coisa ou outra, ou você é contra fake news ou você é a favor, né? E os 3 poderes estão envolvidos, né? O governo Lula está envolvido o tempo inteiro, apresentou o projeto, o Ministério da Justiça está na linha de frente da negociação, né? O próprio presidente Lula se encontrou com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, como você disse, né? E no Supremo Tribunal Federal tem aí 2 movimentos. Um movimento do ministro Alexandre de Moraes pedindo para a Polícia Federal ouvir as grandes techs, né? Que são aquelas, enfim, Google, Facebook, etc., Meta, sobre esses anúncios conclamando a população contra o projeto de lei. Isso não é função de plataforma de internet, fazer campanha desse tipo. Então, o Alexandre de Moraes agiu pontualmente. Além disso, há também no Supremo a votação de um projeto do Congresso que livra
as big techs de responsabilidade no caso de fake news. Então, o Supremo também está mergulhado nessa discussão e o Congresso, é claro, porque é quem vai votar. Né? O que está acontecendo é que, de um lado, você tem o Supremo, tem o governo, tem, enfim, muita gente da sociedade civil querendo uma regulamentação e, de outro lado, as big techs que ganham fortunas com isso não querem. Os evangélicos foram mobilizados para isso, não entendo por quê, porque eles não têm nada a ver com isso, né? E também o bolsonarismo, porque o bolsonarismo é o difusor de fake news e não quer acabar com a própria mamata. Então, o relator Orlando Silva, né, ele retirou o projeto de pauta junto com Arthur Lira e agora não tem previsão de voltar a votar. O Orlando Silva argumentou que, na verdade, era porque tem muitas mudanças, muitas propostas, muitas sugestões, e ele precisa tempo para estudar e incluir ou não algumas delas. Mas o fato concreto não é bem esse, não. O fato é que o governo viu que, se fosse colocado em votação, havia um grande risco de derrota. Isso é triste. O Brasil precisa de regulamentação. Aliás, o mundo precisa de regulamentação das redes sociais. Não é possível que as redes sociais sejam usadas para aliciar jovens, para matar pessoas, matar crianças em escolas, e não pode também deixar solto, né, essa mobilização de alucinados para invadir as instituições, para tentar derrubar governos e democracia. Então, a regulamentação é, sim, uma questão de prioridade para o Brasil e para o mundo, Raíssa. Muito bem, até compartilhar aqui com você, porque ontem, quando eu fiz a busca no próprio Google, aqui durante o Jornal Dourado, a primeira referência que aparecia era aquele artigo do próprio Google. Agora, a primeira que aparece é uma reportagem da BBC Brasil. Aí abaixo vem uma reportagem, vem um texto da própria Câmara dos Deputados e logo abaixo um texto do próprio Senado. Então agora já mudou um pouquinho. E ontem na busca, porque o Google mesmo te indica, né, outros caminhos. Aí ele coloca lá, as pessoas também perguntam. Ontem no As Pessoas Também Perguntam estava o que é o PL da censura. Hoje não está aparecendo isso, porque eles estão chamando, o lobby das redes está chamando de PL da censura também, né, Helene? Pois é, e não é censura coisa nenhuma, né? Você não pode confundir liberdade de expressão com liberdade para as pessoas conclamarem assassinato ou conclamarem ataque à democracia, né, Raíssa? Invadir escola e coisa do tipo. Bom, outro assunto para a gente tratar, hoje tem expectativa, eu vou usar a palavra expectativa, vai lá, vou usar essa palavra, para a reunião do Copom que vai divulgar a taxa básica de juros, mas parece que todo mundo já sabe que não vai mudar, né, Helene? Pois é, a grande expectativa do mercado, da torcida do Corinthians, do Flamengo, etc., é de que o Copom hoje, do Banco Central, mantenha os juros em 13,75%. Né? É o considerado os juros mais altos do planeta, né? Está sendo bombardeado pelo presidente Lula e pela equipe econômica, por todo o governo, né? Até no 1º de maio, Lula voltou a discursar contra os juros altos, dizendo que isso impede o desenvolvimento, impede a criação de empregos, etc. Mas o Copom está muito decidido a agir só tecnicamente. Inflação alta, você tem juros altos. Se você baixa os juros, você aumenta a inflação. Só tem uma coisa, é que o governo argumenta que a inflação está caindo. Se a inflação está caindo, né, os juros podiam também cair um pouquinho. É uma queda de braço que é
tem a tecnicidade da economia, mas tem também aí uma queda de braço política entre o governo e o Banco Central, que tem autonomia. A gente lembra que foi votado e aprovado pelo Congresso a autonomia e independência do Banco Central, exatamente para blindar a autoridade monetária das pressões e conveniências políticas do governo de plantão, né? Então, eles continuam brigando, continuam discutindo, mas aparentemente o Banco Central vai manter a taxa de juros mais alta do planeta. Ai, sim. Bom, então essa é a expectativa, né, de 13,75%. Agora, há pouco a gente até ouviu aqui o nosso colunista, o Gustavo Loyola, que foi presidente do Banco Central, e ele estava falando que a expectativa é só para agosto, de um início de uma trajetória de redução. Então, por enquanto, nada assim muito perto no horizonte, né, Helene? Pois é, exatamente, porque é isso, né? Você não pode desorganizar a economia. O que é pior para o cidadão e a cidadã? São os juros altos ou são as taxas altas de inflação? Com certeza a inflação. A inflação impacta o dia a dia das famílias, né? O dia a dia das famílias, das empresas, de cada um de nós. E impacta, por exemplo, a comida que vai à mesa do brasileiro, né? A gente viu que a inflação estava fora de controle e a comida caríssima. As pessoas pararam de comer carne, depois pararam de comer frango e passaram a comer ovo, né? Porque a inflação devora o poder de compra. E isso vale não apenas para a comida, mas para tudo. Isso impacta, por exemplo, os medicamentos. Vai aumentando. Aumenta o insumo, aumenta o medicamento. Então, é uma questão muito complexa que o governo vem tratando de uma forma um tanto populista. Tipo assim, é malvado, né? Quer acabar com o crescimento brasileiro, mas não é, né? Primeiro tem que baixar firmemente a inflação. A inflação, todo mundo diz que já está caindo, né? Os dados oficiais mostram uma reversão aí, início de queda, mas o que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, diz é que o núcleo duro da inflação, os preços mais, vamos dizer, estratégicos, continuam muito altos. E a gente tem aqui do lado um ótimo exemplo do que acontece, né? Ontem a gente teve aqui no Brasil o Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina, e a Argentina está mergulhada numa baita crise econômica, social e política, com uma inflação de mais de 100%. Isso levou a uma queda do peso, o peso argentino. $1 vale mais de 400 pesos. Não é isso que a gente quer para o Brasil. Então a gente não gosta de juros altos, mas tem que ter muita cautela na hora de mexer com juros, porque isso desorganiza os indicadores macroeconômicos, ou seja, desarticula a própria economia. Heisen.